Bem-vindo ao canal Livre Sentir, onde você vai ouvir falar sobre emoções e sentimentos, como eles afetam nossa decisão e como escolhemos vivenciá-los. Meu nome é Alba Cardoso, eu sou autora do Dicionário de Emoções, Sentimentos e Estados de Ânimo e meu objetivo é contribuir para o entendimento e para a melhor utilização do universo emocional. Você já se perguntou o que homens e mulheres têm em comum no que se refere às emoções? Algumas pessoas vão dizer que os dois são humanos e os dois sentem emoções, mas não é tão simples assim, né? Já há algum tempo eu venho observando a dinâmica das pessoas em relação a esse assunto e procurando entender o que poderia contribuir para que todo mundo se sentisse mais confortável dentro dos próprios sentimentos e diante dos sentimentos dos outros também. A frase que traduz essa ideia para mim atual é o seguinte: a mulher ela pode sentir, mas não deveria. E o homem não pode sentir, mas deveria. E como é que tem funcionado essa dinâmica? Desde cedo nós vemos em casa, na televisão, hoje na internet, na escola, que algumas meninas têm mais licença para expressar as emoções, enquanto os meninos são cobrados para ter um comportamento mais contido em relação ao afeto. Nesse estágio já começa a se configurar o que cada um pode ou não sentir. A partir de que atitude cada criança é recompensada e qual comportamento é respondido com punição. Então, na base desse binômio estímulo-resposta, o indivíduo vai se acostumando a ter um comportamento que traz benefícios em vez daqueles que geram mais críticas por parte dos cuidadores. E aí cuidadores são todos os responsáveis, figuras de autoridade desde o início da infância, pai, mãe, vó, pai adotivo, professores principalmente. Então, cuidadores em geral. É óbvio que a gente acaba escolhendo o comportamento mais recompensado, mais elogiado, porque ninguém quer ter problema na vida, a gente quer resolver o problema, então a gente acaba escolhendo o caminho mais fácil. De qualquer forma, a regra inicial é: menina pode, menino não pode. Mas quando a menina começa a demonstrar algumas emoções incentivadas somente nos meninos, tipo raiva, é pedido delas mais comedimento. E o mesmo acontece com eles, que são fortemente advertidos quando apresentam sentimentos esperados exclusivamente das meninas, tipo a tristeza. Então, aí aparece também uma outra regra. Eu posso sentir, menina, mas só determinado espectro de emoção. E o menino eu não posso sentir, mas eu deveria sentir e expressar esse outro espectro aqui. Então é bem confuso. Tem toda uma miríade de estados afetivos que ficam fora do meu alcance quando eu faço isso. É como se eu quisesse fingir que uma parte natural e essencial do meu ser não existisse. Imagina então se eu dissesse: eu posso usar o braço esquerdo, mas o direito eu não posso. Só que se eu tenho dois braços e eu tenho essa capacidade de usar os dois e eu uso só um, diminuindo a minha atuação com os dois, eu perco performance sem necessidade. Além disso, o lado que não está sendo exercitado, ele pode ir atrofiando e apesar de eu tentar esquecer, entre aspas, que ele existe, vai chegar uma hora que começa a incomodar aquele negócio estranho ali que eu não uso, que está parado, mas que está influenciando e pode influenciar inclusive no equilíbrio do meu corpo. Que, aliás, é uma questão delicada a se tratar, porque a gente é lembrado o tempo todo dos hormônios femininos. É como se houvesse um filme de terror que é contado pra gente que os hormônios femininos, criadores dos ciclos que combinam sensações corporais com emoções, vão te engolir, O que ninguém fala é que essa interpretação negativa das sensações físicas ditas anormais, elas têm um peso muito maior na geração do mal-estar comum no período pré-menstrual do que o próprio ciclo em si. Quando uma mulher tem um desenvolvimento, uma educação favorável
aí aprende a lidar naturalmente com esses períodos, ela tende a apresentar menos indisposição emocional. Mas quando esses altos e baixos hormonais são vistos por ela com estranhamento, quando é resistência, ela se julga uma pessoa errada, um ser errado, ela se cobra, cultiva sentimentos incômodos e tudo isso predispõe a humores e emoções mais desagradáveis. Nesse caso, é muito comum ver as mulheres se sentindo sobrecarregadas pelas próprias emoções, não porque as emoções são coisas ruins em si. Elas são, na verdade, desenvolvimentos biológicos que trazem para a gente uma forma mais rápida de tomar decisões. Mas assim, por que a gente vê como uma coisa ruim? Porque a gente não pode olhar para elas desse jeito, a gente não pode ver a emoção desse jeito. A gente aprendeu, inclusive, na igreja que emoção é um pecado capital. E o que é capital? Capital é que você pode morrer. Então, a ira é um pecado capital, a inveja é um pecado capital. Então, tudo é pecado, tudo é ruim e você vai para o inferno. O chão vai se abrir e você vai ser engolido por jacarés, né, e crocodilos, sei lá. Então, tudo é muito desagradável, tudo é muito negativo, tudo é muito proibido. Tem um livro que eu gosto de indicar da médica Julie Holland, que tem um título fantástico, Mulheres em Ebulição. A verdade sobre os remédios que você está tomando, o sono que está perdendo, o sexo que não está fazendo e todas as coisas que estão tirando você do sério. Nele, ela fala de como aprender a seguir o fluxo do próprio corpo em vez de brigar contra ele. E aí fica uma dica de leitura para as mulheres e também para os homens, que também não conseguiram ter esse olhar natural com eles mesmos. Até porque a preocupação deles com relação ao corpo vai num sentido oposto. Eles são super estimulados a dar vazão aos hormônios sem considerar muito que tipo de sentimento, que tipo de emoção vai aparecer diante dessa condição física, diante das pressões sociais, quando eles, homens, entrarem em contato com o outro corpo, o corpo do outro ser humano. Então, não é muito falado sobre o que eles vão sentir. Existe até uma certa permissão do homem em ter o contato físico com o outro ser humano, mas não o contato emocional com o outro ser humano. A quantidade de piada, ofensa, julgamento contra o menino que chora são incontáveis. E quando ele traz para casa, por exemplo, uma demonstração, um relato de carinho por um amiguinho, ele é logo chamado de viado. O que já traz pelo menos 2 problemas aí. Primeiro, ele não pode ser viado. E o mais sério, ele não pode amar os amigos. Então, 2 documentários que abordam isso muito bem são A Máscara em que Você Vive e O Silêncio dos Homens. Ambos trazem vários relatos de homens que foram descobrindo esse caminho da própria repressão, foram identificando em si essa repressão, identificando no quanto eles estavam fazendo isso com os filhos deles, e fica visível a quantidade de energia que o homem usa para tamponar as emoções dele e o estrago que isso causa na cabeça de todo mundo. Família, o filho desse homem, a filha desse homem, as relações no trabalho desse homem. Então fica visível aí a consequência negativa quando ocorre o quê? A aproximação desses 2 mundos. Então, de um lado vem o feminino, uma mulher que em algum momento pôde sentir, mas que quando ela expressa isso, ela é dita como histérica ou louca, descontrolada, instável, e do outro lado o masculino que não pôde sentir e é cobrado da mulher, dizendo que ele é insensível, ausente, distante e indiferente. Em vez de todo mundo olhar que houve uma diferença não só na constituição hormonal, mas também na criação disso aí, as pessoas tendem a o quê? A se afastar e a se ressentirem da forma diferente como cada um lida com o outro. Isso me lembrou, inclusive, uma entrevista que eu ouvi recentemente. O entrevistador era homem, a entrevistada era mulher. Eles estavam falando do sucesso profissional, ela uma mulher bem-sucedida, admirada no meio dela, e na hora que ela fala como ela tomava as decisões dela,
ela mostra muito ressentimento com relação às mulheres, e ela fala da dificuldade que ela tem de lidar com mulheres, de estar com mulheres. E na hora que ela fala isso, ela não explica muito bem, mas deixa escapar alguma coisa do tipo a expressão das emoções pelas mulheres considerada como mimimi. E aí o que me chamou muito a atenção foi que o homem, ele ficou super admirado, super encantado com o discurso dela, não só pelo sucesso dela, que é admirável, mas porque ela concordava com ele na forma como ela lidava com as emoções, que era tamponando, que era reprimindo e pisando em cima e seguindo em frente e tal. Aí você consegue ver a resposta àquela primeira pergunta que eu fiz, né, do que os dois têm em comum. Nenhum dos dois pode sentir. Mas então como é que a gente resolve essa capacidade de olhar para esse assunto de uma forma menos dolorosa? Primeiro, aproveitando o momento que a gente está vivendo agora. Nunca se falou tanto de inteligência emocional, e mesmo que algumas pessoas tragam pontos de vista ainda aprisionados, usando palavras tipo controle, não expressão, só o fato de se falar do assunto já começa a descortinar uma nova possibilidade totalmente diferente dessa que a gente criou e que traz ainda tanto conflito. Um segundo passo, que é aparentemente simples, mas não é, né? É a gente reconhecer que a forma como cada um foi criado é diferente e que a gente pode começar a perguntar para o outro o que realmente está sentindo, considerar isso aí. Quem deseja estabilidade emocional não quer viver. Só cadáveres possuem estabilidade. Cadáver não tem altos e baixos, não tem memória, não tem interação com os outros, não tem trauma, são super estáveis. Então reconhecer isso às vezes leva muita gente para aqueles 7 estágios do luto, né? De que é o quê? Você chegar desde a negação, você finge que não sente, não sinto raiva, não sinto medo, isso aí não é para mim. Quando você descobre que sente, você fica chateado, fica chateada, cria resistência e aumenta o tempo de interação com essas emoções. Aí você acha que a emoção é um troço que dura 200 anos, quando na verdade dura no máximo 90 segundos, desculpa. Pois é. Se você ficar nessa, né, de resistir, pode durar 90 minutos, 90 anos, o que você quiser. Depois chega na hora de novos disfarces, assim, não, mas faz uma negociação, não é bem assim, até que a pessoa ela se aceita, para de resistir, diminui as barreiras e começa a reconhecer a presença e a utilidade das emoções e dos sentimentos na própria vida. Nessa hora, redescobrem riqueza do mundo interior, uma nova forma de lidar não só com os conflitos, mas também com a própria alegria. Essa questão de lidar com a alegria, ela está diretamente relacionada com a repressão do incômodo. Se eu reprimo um, eu reprimo também o outro. A fonte é a mesma. É isso que as pessoas estão começando a se abrir para essa percepção agora. E, por fim, estudar o assunto, quebrar esses mitos que foram criados em torno de emoção. Eu indico mais um livro, que é o meu dicionário. Eu escrevi um dicionário de emoções, sentimentos e estados de ânimo, para a gente começar a destrinchar, a gente começar a identificar, eu estou sentindo isso ou aquilo. Qual é o nome disso aqui que eu estou sentindo? É uma forma, às vezes até lúdica, de você ir começando a se perceber. Você não precisa dar nome para tudo, absolutamente tudo que você sente, mas quando você sabe para que aquilo serve, isso já é um grande passo na forma de você lidar com você mesmo. Então, já pensou se a emoção não fosse esse bicho de 7 cabeças? E se sentir alguma coisa fosse mais simples do que te disseram? Vamos falar mais sobre emoções?